Eu estou aqui, na Granja Spinelli, em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, Brasil, e hoje, momento do Evangelho, Novo Testamento. Todo mundo, todas as pessoas deveriam ler o Novo Testamento, sabe? O mundo se divide em duas partes, né? O Evangelho tem aí sua história e o personagem principal dessa história, profetas trabalharam para que esse acontecimento viesse a acontecer, né? A primeira vinda de Jesus Cristo a esse mundo, e também toda a Bíblia, toda a história de humanidade fez com que esse personagem principal, Jesus Cristo de Nazaré, viesse ao mundo e se manifestasse como Filho de Deus, o Deus entre nós, né? Deus esteve entre nós na pessoa de Jesus Cristo. E ainda está, né? É possível que você encontre com Jesus Cristo aí em pessoas, crianças, jovens, adultos. Jesus pode se manifestar para você de muitas formas, de maneiras até que não sejam religiosas, como muitas vezes nós pensamos, né? Eu estou aqui com o Evangelho de João. Como eu sempre falo, o Novo Testamento nos faz ser pessoas cristocêntricas, ou seja, pessoas voltadas para a pessoa de Jesus Cristo. E sendo uma pessoa envolvida com os evangelhos, você se torna um ser humano mais quebrantado, um ser humano mais subserviente, mais disponível ao serviço do Evangelho. Vamos lá. No capítulo 7 diz que, de João, né? Depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria mais andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então olha que percepção interessante, olha como Jesus tinha uma percepção, um discernimento espiritual, e ele sabia os lugares em que ele era bem aceito e os lugares que ele era mal recebido, maltratado. Então, depois disso, ele andava pela Galileia, né? Por isso ele foi chamado de Galileu, de Nazareno, amigo dos pecadores, amigo das prostitutas, defensor dos pecadores, porque ele se misturou, né? Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se misturou no meio dos pecadores. Ele defendeu uma prostituta em praça pública, ele começou a se interessar pelas pessoas rejeitadas na sociedade. Ele não tinha aquela preocupação se a pessoa se vestia bem, se dava dízimo alto, oferta alta, se era influente, se era conhecido, famoso. Ele, se desse uma oportunidade, ele se tornava amigo. Então ele já não queria mais estar na Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Poxa, se você sabe que a pessoa te maltrata num lugar, se você sabe que num lugar as pessoas vão te perseguir,
vão tentar contra a sua vida, vão tentar contra a sua honra, vão tentar contra a sua personalidade, o seu nome. Não que isso importe muito, né? Não que isso importe muito, mas ninguém gosta de ser maltratado. E sendo maltratado uma vez naquele lugar, 2 vezes, 3 vezes, você já começa a ter uma percepção e uma autodefesa consciente, né? Você já sabe, ó, ali eu não sou muito bem aceito. Tem pessoas ali que não gostam de mim, não me respeitam, não me entendem, e você acaba sendo incompreendido. Então Jesus foi incompreendido ali. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, ou seja, na Judéia Jesus evitava. E na Judéia, diz o texto que nem os seus irmãos, exatamente, nem a sua própria família acreditava no que ele pregava. Olha que coisa, a rejeição, né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 7, nós temos aqui uma história interessantíssima. Jesus escolhia os lugares, né? Ele era um estrategista, ele foi muito inteligente, muito sábio. Não, eu vou para lá, lá tem gente querendo me ouvir, lá tem pessoas famintas da palavra que eu prego. Eu não vou ficar muito pela Judéia, não, eu vou para Galiléia, eu vou para Cafarnaum, eu vou para Samaria, vou passar em Sicar, ali eu vou encontrar uma mulher samaritana, vou bater um papo com ela, vou conversar com ela. Eu vou para, entendeu? Eu vou atravessar o mar, eu vou pegar o barco, os discípulos e vou para tal lugar. Então, quem faz missões tem que ter essa percepção de onde precisa colocar os pés e de onde precisa ser instrumento de Deus e do Evangelho. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, e ele sabia muito bem lidar, conviver com a rejeição, né? Porque a vida é assim, você não consegue agradar todo mundo. E aqui Jesus fala para os discípulos ficaram meio preocupados, meio abatidos, angustiados. Jesus falou, não, calma, calma. O mundo não gosta de mim por causa dos meus ensinamentos. O mundo não gosta de mim, não gosta de vocês, meus discípulos, por causa da minha palavra, por causa da mensagem que eu prego, que é a mensagem do reino de Deus. E Jesus começou a ser muito perseguido ali nas regiões, né? As regiões ali da Galiléia, de Nazaré, de Jerusalém, de Cafarnaum, Samaria também, onde ele passava. Tinha sempre grupos, ramificações dos judeus que perseguiam Jesus. Eram extremistas da época, fanáticos, cegos, né? Porque o fanático religioso ele é ritualista, repetitivo, ele está sempre repetindo a liturgia do culto. O religioso ele está sempre repetindo as mesmas coisas todos os dias. Ele está mais preocupado com os rituais, ele está mais preocupado com o sistema, com as repetições. Por quê? Porque o religioso ele é condicionado, né? Ele já está condicionado, entendeu? Ele já está condicionado para aquilo ali, ele vai fazer a mesma coisa todos os dias. E se aparecer alguém e fazer diferente, aquilo já desmonta aquele teatro religioso, aquele culto ao próprio ego, ao superego, né? Se alguém pega o lugar dele no templo, se alguém erra o nome dele, se alguém erra o nome dele, se alguém chama ele de outra coisa que ele não é, ele já não gosta. Por quê? Porque ele gosta de ser chamado de mestre, ele gosta de ser chamado por determinados nomes, como tem hoje em dia, apóstolos, bispos, pastores, obreiros, né? etc. e tal. Naquele tempo também. Então, tinham ramificações, grupos religiosos que eram extremistas. E eles pegavam a lei de Moisés e transformavam cada mandamento da lei. Eles escreviam ali em cima de cada mandamento, eles escreviam ali mais 1000 regras e ficavam rotando regras. Religiosos ficam rotando regras.
Ó, você não pode fazer isso, ó, você não pode fazer aquilo, ó, você não pode fazer isso, ó, você não pode fazer aquilo, ó, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E esquece de pregar o principal, que é o tema central do Novo Testamento, como eu disse para você, ó. O tema central é Jesus Cristo de Nazaré, é a mensagem do Evangelho, é falar que Jesus Cristo ele salva a alma do pecador, ele perdoa pecado, ele cura as pessoas das suas enfermidades emocionais, psicológicas, espirituais, ele liberta. E Jesus Cristo também traz salvação, estado de espírito de salvação, de paz. Jesus Cristo também leva o homem para o céu. Esse tema central os religiosos não pregam. Religiosos criam teologias sistemáticas, difíceis de entender, entende? Eles tentam explicar Deus por meio das letras, por meio de muitos livros, de muita fadiga, de muita leitura, de muita literatura. E isso dificulta muitas vezes o pecador, a pessoa de entender o Evangelho. Por quê? Porque eles são religiosos, eles são dogmáticos, eles criam dogmas, ou seja, eles criam preconceitos. Religiosos criam paradigmas, regras, eles ficam rotando regras. Onde eles estão, onde tem um religioso, tem regras para seguir, sabe? O religioso ele valoriza mais as regras do que propriamente o amor, né? O religioso ele valoriza mais os paradigmas, os preconceitos, a moral. O religioso é moralista, ele valoriza mais o moralismo por causa do seu superego religioso do que propriamente o amor. E por isso religiosos eles vivem sozinhos. Ou quando não estão sozinhos, eles estão reunidos com suas cúpulas, com seus grupos, né? Geralmente religiosos eles se relacionam com religiosos. Por quê? Porque eles se fecham dentro de uma bolha. Isso mesmo, religiosos ficam dentro de uma bolha, eles não se abrem, eles são prisioneiros da sua própria religiosidade. E aí Jesus aparece estourando a bolha da religião naquele tempo, andando pela Galileia, se misturando no meio dos pobres, pecadores, valorizando, né, a alma do pecador, chamando as pessoas pelo nome, como foi o caso de Zaqueu, que era mau caráter. Jesus vai até Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome, fala que vai na casa dele, vai visitá-lo. Jesus reconhece Natanael e fala com Natanael, olha, você que fala, né, de mim, você que me critica, você que me difama, Natanael, eu sei quem é você é Natanael. E debaixo de uma árvore você falou de mim. E eu ouvi você falando de mim. E você disse que de Nazaré, Jesus falando com Natanael, você disse que de Nazaré não pode sair coisa boa. Pois então, eu sou de Nazaré. Eu sou nascido ali em Belém da Judéia. Eu sou criado em Nazaré. Eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Cristo, Filho de Deus, o Messias. E Natanael tomou um susto, né? Jesus conversa também, revela a vida da mulher samaritana e quebra uma tradição, né? Religiosos são muito cheios de tradição e o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do reino, quebra as tradições. Jesus ele quebrava regras. Jesus ele quebrava, não, ele quebra até hoje regras. Jesus ele quebra paradigmas. Jesus ele quebra com a mensagem do Evangelho também dogmas. Jesus ele quebra ensinamentos de homens, mas não porque ele é um rebelde. Jesus não é um tirano, um rebelde. Não, pelo contrário. Mas Jesus quebra regras, pequenas regras de homens, por amor, para salvar. Entendeu? Por isso ele curava no sábado. Por isso ele abominou, né? E até hoje ele abomina. Ele rejeita os sacrifícios religiosos em nome da religião, para que tudo aconteça no Evangelho por espontaneidade.
Então Jesus batia de frente com o sistema dos sacerdotes religiosos da época, né? Que faziam do templo e faziam da religião uma profissão. Jesus ele sempre bateu de frente com pessoas religiosas na época que faziam do santuário, do templo, uma profissão. E por isso um dia ele chega também no templo, eles estão lá vendendo pombo, vendendo camelo, vendendo cabrito, vendendo coisas, né, acessórios. E Jesus vê aquilo na porta do templo e ele pega um chicote e começa a bater nas pessoas. E ele começa a ficar irado, e diz a Bíblia que ele ficou irado, ele ficou muito chateado, aborrecido. Por quê? Porque esses negócios que aconteciam na porta do templo beneficiavam só os poderosos, os ricos, os religiosos da época, os sacerdotes da época. E os pobres continuavam cada vez mais pobres. Os pobres continuavam cada vez mais rejeitados e abandonados pela sociedade. Então Jesus foi um grande revolucionário, né? Vou repetir, Jesus foi um pregador revolucionário, que pensava além do seu tempo. E onde ele estava, ele se atentava para as crianças, ele se atentava para os menores abandonados, né? As crianças, ele se atentava para os idosos, para os deficientes físicos. Jesus também multiplicava os pães, os peixes, para que ninguém ficasse com fome. A sua mensagem sempre foi uma mensagem como essa que eu estou aqui, ó, dos evangelhos. A mensagem de Cristo, a mensagem do evangelho é uma mensagem que alimenta a alma, é verdade, alimenta o espírito do ser humano. Mas também Jesus tinha uma preocupação com o pão, com leite, com peixe. Então ele pegava ali pão, peixe e transformava aquilo ali numa multiplicação, fazia um milagre. E dentro desse milagre ele alimentava uma multidão de pessoas com pão e peixes. E eles eram fortalecidos, tanto na alma, no coração, no interior, como também eram fortalecidos no corpo físico, nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos. Jesus trazia leveza para a alma humana, para a existência humana. E ele traz até hoje, é por isso que você está me assistindo aí, ouvindo essa mensagem. Eu confesso, eu sou uma pessoa que tenho buscado ser cristocêntrico, ou seja, fazer de Jesus Cristo a minha maior alegria, a minha maior experiência como ser humano, como indivíduo em sociedade. E se nós olharmos a vida, se cada indivíduo, cada ser humano, cada pessoa, independente de religiões, independente de templos, independente da igreja que você frequenta, se começarmos a olhar para Jesus e colocarmos a nossa vida galgados, né, ou pautados nesses ensinamentos do Evangelho, pode ter certeza, a nossa vida será muito melhor. Seremos melhores em sociedade, seremos melhores em tudo aquilo que nós colocarmos as mãos. Porque no Evangelho nós aprendemos, né, a amar, a servir, a perdoar, a olhar o outro sempre como Senhor, como superior a nós, e vamos estar sempre prontos a servir. O Evangelho desmonta toda a nossa vaidade, o Evangelho desmonta todo o nosso superego. O Evangelho nos faz entender que tudo é vaidade, tudo é passageiro, temporal, né? O Evangelho nos traz esperança e, ao mesmo tempo, ele nos fortalece, ele nos traz fortaleza, nos traz paz. Passamos a olhar o mundo com uma igualdade social, né? Passamos a amar as pessoas menos favorecidas, passamos a entender e se colocar no lugar do outro, praticando a empatia, a compaixão, a misericórdia, a piedade, né? É nos evangelhos que você encontra as pessoas mais piedosas, as pessoas mais misericordiosas, as pessoas mais hospitaleiras, as pessoas mais simples
humilde de coração, né? Que Deus te abençoe. Eu me chamo Marcos Vinícius Tostes. Hoje foi mais um dia de conversa de campeões, usando o Evangelho, o livro dos livros. E eu quero te dar um livro desse, se você quiser, um Novo Testamento de presente. Eu vou estar te entregando nas suas mãos com muita alegria. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou idealizador de um projeto social chamado Mente de Campeão, e nós treinamos pessoas aqui no bairro da Granja Spinelli. Caso você queira conhecer o nosso projeto social, se chama Mente de Campeão. Olha no YouTube aí, se inscreva no nosso canal, ative o sino aí para você, o sininho, né, para você receber notificações. E os nossos cultos também, estamos sempre realizando cultos pelas ruas, pelas praças, nas casas das pessoas, em cima da laje, sempre do lado de fora do templo. Buscamos evangelizar, fazer missões do lado de fora do templo, certo? Mas também não anulamos, também nós não diminuímos a necessidade que todo ser humano tem de se reunir dentro do templo, de congregar na igreja e de participar dos cultos dentro da igreja. É muito importante. Eu tenho uma igreja que eu frequento e é muito importante você ter, né, um pastor, um líder, ter pessoas, irmãos, pessoas igual a você, para você se relacionar e junto participar da mesma fé, tá certo? Mas se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, você vai ver o meu telefone também, vai passar aí, ó, embaixo desse vídeo. Faça contato com a gente, faça parte dos nossos grupos seletos de amigos e vamos juntos buscar a Deus, orar juntos e aprender da palavra de Deus. Não há nada de novo no que eu prego, não há nada de nova revelação, de nova descoberta. Pelo contrário, é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, a mensagem do reino de Deus.